quero que você ponha bastante seu coração em aprender a palavra e você possa sair daqui com proveito máximo, mais máximo mesmo, da palavra de Deus. Amém, irmãos? Quem manda em você? Quem manda em você? Responda para a pessoa que está do seu lado aí, quem manda em você? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus é que manda em você, sim ou não? Ele é o Senhor da sua vida? Glória a Deus. Vamos fazer um teste então? Meu propósito não é desmentir você não, viu? Mas eu fiquei muito quebrantado ontem e hoje à tarde eu estava preparando uma história e eu fiquei realmente muito comovido com essa história que eu li, mas por isso eu estou dizendo, depois você vai descobrir porque eu estou falando isso, mas não é para desmentir você, mas amanhã é segunda-feira, certo? E você vai acordar. Qual a primeira coisa que você faz na hora que você acorda? Abre os olhos, né? De preferência. Bom, tem gente que acorda, mas resiste em abrir os olhos, gente. Eu falo assim, não, está tão bom dormindo, mesmo que eu esteja acordado, eu vou continuar com os olhos fechados. Bom, mas eu não sei, você vai fazer a sua higiene pessoal, você vai orar. Pensa no amanhã seu. O que é que você vai fazer na primeira hora do seu dia? Pensa nisso, pense. Agora, vai desenvolvendo. Você tem um trabalho talvez para ir e você tem um horário determinado. A maior parte dos brasileiros trabalham, pelo menos deveriam, né? Trabalhar umas 8 horas por dia, é isso? 8 horas por dia. Quem estuda, faz uma faculdade ou uma pós-graduação, ou tem que dedicar tempo ao estudo, geralmente dedica assim entre 3, 4 horas por dia, não é? Ou até mais, porque tem a parte do estudo, não é verdade? Então lá se vão 12 horas do nosso dia. Quem já terminou faculdade, quem já está fazendo tudo, tal, sobra ali umas 4 horas. O que você faz, se você as tem, com essas 4 horas suas do dia? Assiste um capítulo da novela? Vamos lá, noveleiros, quanto dura uma novela, um capítulo de novela? Não tem noveleiros aqui. Ninguém assiste novela aqui, gente. Puxa vida, está havendo um avivamento, glória a Deus. Mas alguém me disse dos pecadores que não estão no nosso meio agora, que um capítulo de novela dura em torno de 1 hora. Bom, pois bem. Quanto tempo dura uma partida de futebol, gente? Também ninguém assiste futebol aqui. Gente, nós vamos ser arrebatados desse jeito. 1 hora e 45 minutos. Por falar nisso, não consegui assistir nenhum jogo do Brasil inteiro dessa Copa das Confederações, né? Posso ouvir um glória a Deus? Aí, porque não consegui mesmo, outras atividades me envolveram e não deu para fazer. Mas vai fazendo essa continha, segunda, terça, quarta, quinta, vai fazendo na sua cabeça se você não tem como anotar. Mas depois eu queria fazer um desafio para você. Pega uma cadernetinha, uma caneta e faz as contas do seu dia a dia, como você tem ocupado o seu tempo. Aí chega sábado e domingo. O que você faz no sábado e no domingo? Ontem eu perguntei o que você faz no sábado, a galera respondeu, vou ao culto. Eu falei, mas você passa o culto aqui tem umas 2 horas e pouquinho, às vezes duração, e o resto das horas do sábado? Porque às vezes quando a gente acha uma atividade que a gente acha mais digna, né? A gente fala, eu vou ao culto. Tá bom, você passa o dia inteiro no culto. Não é? E nem domingo também. O que você está fazendo com essas horas? Eu pergunto, depois que você deu uma pequena refletida no como você usa o seu tempo, como você responderia a essa pergunta? Quem manda em você?
Tá bom. Agora vamos fazer uma avaliação da sua vida financeira. Você não precisa responder em voz alta nada, viu, irmãos? Agora, veja lá, como você ocupa o seu dinheiro. Quanto custa um eletrodoméstico? Porque a gente compra eletrodoméstico, de repente fica velho, a gente tem que trocar o eletrodoméstico. Aí a gente quer comprar um carro, compra um carro. Quando o carro fica velho, a gente troca o carro. Aí a gente quer comprar uma casa. Aí quando a gente compra a casa fica pequena, a gente quer trocar de casa. E assim vai. Irmãos, agora a pergunta é a seguinte: olhando a nossa vida financeira, quem manda em você? Ou isso é só uma resposta para inglês ver? Aliás, essa expressão idiomática não é só para inglês ver, é uma coisa interessante. Procura saber. Inglês é uma coisa que é só falado por falar. Não tem sentido prático na vida. Agora, eu pergunto para você, olhando só esses dois aspectos na sua vida, de agenda e de finanças, responda para você mesmo: quem manda em você? Meus irmãos, não estou querendo fazer terrorismo não, mas a gente precisa pensar bem, sabe por quê? Porque talvez seja por causa disso que muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, e Ele vai dizer, o quê? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Não, mas em teu nome nós curamos, nós pregamos, nunca conheci você. Porque nós só podemos ser conhecidos de Jesus de verdade mesmo, ser dele, se nós fizermos aquilo que ele nos manda. Nós não somos salvos pelas boas obras. E aqui entra o contexto da carta que nós vamos falar. Veja só. O versículo que a gente vai ler começa com portanto. Quer dizer, ninguém começa uma conversa, portanto, não. Tem que ter algo que veio antes. Portanto, Paulo estava falando, escrevendo aos romanos, e ele estava dizendo, explicando, porque os romanos, quem morava em Roma, obviamente tinha judeus que moravam ali, mas Paulo estava escrevendo para não judeus. E aí ele diz, olha, existe uma escolha sobre Israel, Israel rejeitou essa escolha, e a misericórdia de Deus para com Israel e para com os gentios é muito grande, mas foi por causa da rejeição de Israel que a salvação alcançou a todos. A salvação se estendeu a todos porque Deus abriu a porta para os gentios e não somente para Israel, e é por causa da misericórdia de Deus que nós somos salvos. Fale comigo assim: a salvação é pelo quê? É do quê? De onde que vem a salvação? Vem da graça, não é? A salvação vem da graça de Deus, amém? Mediante o quê? A fé. E a fé não é dom nosso, mas vem de Deus. Então quer dizer que tudo depende de Deus. Explicado isso, Paulo começa a falar no capítulo 12 sobre o culto que agrada a Deus, porque nós, influenciados pela religiosidade, passamos a acreditar que o culto é um determinado horário, num determinado endereço, feito por determinadas pessoas. Mas o culto que agrada a Deus é a sua vida no altar dele. Amém? Quantos aqui querem realizar um culto que agrada a Deus? Dá um glória a Deus. Isso, agora diz assim: eu vou prestar um culto que agrada a Deus. Eu ofereço a minha vida. Amém, irmãos? Veja só, 3 declarações práticas do verdadeiro adorador. 3 declarações práticas do verdadeiro adorador. Eu sou o sacrifício, diga. Segunda declaração prática: não viverei como todo mundo, diga.
E terceira declaração: renovarei minha mente sempre. Diga. Amém. Veja só o que está escrito na palavra de Deus. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual, que é o culto espiritual de vocês, ou o culto racional, como diz algumas versões, ou a verdadeira adoração, como diz a Bíblia na linguagem de hoje. Diga comigo: eu sou o sacrifício. Amém? Esse sacrifício é um sacrifício vivo, santo. Esse sacrifício que é vivo e santo, ele é agradável a Deus. Sacrifício no Velho Testamento era pegar um animalzinho, um pombo, um cordeiro, e ele morria. Então ele era um sacrifício morto. Mas Deus agora pede um sacrifício vivo. Amados irmãos, pode ser, isso acontece em alguns lugares no mundo, de pessoas que vivem em países, por exemplo, onde a igreja é perseguida, e eles são ameaçados, ou você nega a fé em Cristo, ou você morre. E aí a pessoa opta por não negar a Cristo e acaba morrendo. Mas, amados irmãos, para não negar a Jesus, ele preferiu morrer. Mas talvez o mais complicado, não negando, claro, esse tipo de abnegação, de renúncia, de coragem, mas não seria um pouco mais difícil ser um sacrifício vivo? Porque dia a dia nós somos convidados a negar a nossa fé. E nós a negamos, quando trocamos os valores de Deus, os valores do reino, pelos valores do mundo. A palavra de Deus está dizendo, e Paulo está rogando, cheio do Espírito, a igreja: olha, igreja, cada um de nós devemos ser um sacrifício vivo e santo. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Então agora nós vamos fazer o seguinte, só para ter um exemplo. Quantos aqui ouviram histórias tipo aquelas, Era Uma Vez? Quantos aqui gostam de usar a imaginação? Levanta a mão. Quantos aqui usaram a imaginação quando eram crianças? Quando alguém contava uma história, não é? Então posso pedir uma coisa para você? Para a gente ficar com uma coisa bem viva assim. Agora eu quero que você imagine, tá bom? Então eu vou contar uma história e você vai tentar criar as figuras dessa história. Combinado? Então, por exemplo, quando eu falar sobre alguém, um pai, uma mãe ajoelhada, você imagina o quarto, como é que era essa cama. Quando eu vou falar sobre navio, aí você vai imaginar um navio à vela. Aí eu vou falar como foi a viagem, você vai imaginar como que estava o mar. Tá combinado? Então vamos lá. Então, era uma vez a história de Hudson Taylor. Tá bom? Era uma vez. Eu vou resumir algumas coisas, não vou contar a história dele inteira, claro, mas uma parte da história que é muito interessante para nós, para a gente entender um pouco o que é sacrifício vivo, santo. Vamos lá? Bom, Tiago Taylor, influenciado pela mensagem de John Wesley, ele sobre a ira vindoura, ele ficou muito perturbado. Imagine o Tiago Taylor, no dia do casamento dele. O Tiago Taylor está, coloque-se no lugar de Tiago Taylor. Você está para se casar e você acabou de ouvir uma mensagem que ficou incomodando muito o seu coração, muito. E a mensagem era sobre a ira vindoura. E aí você ainda não é um convertido. E aí você sabe que a sua vizinha ouviu a mensagem de John Wesley e ela sofria muito de reumatismo. Imagina a vizinha que sofre de reumatismo. E aí ela ouve aquela mensagem e ela é curada sobrenaturalmente. E você está perto de casar. Imagine, você é o Tiago Taylor. Você está vivendo o personagem. Então aí você está lá para se casar e uma coisa não sai da sua cabeça e começa a vir à sua mente a mensagem de John Wesley, que falava assim, que era tempo de declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você está perto para se casar e esse texto não lhe sai da cabeça: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
ele fica tão cheio daquela mensagem, aquilo não lhe saiu da cabeça, e por causa daquilo ele se ajoelha e começa a orar. Imagine, você está de joelhos, e você começa a orar, e o Espírito Santo começa a falar com você, e você entrega a sua vida para Jesus. No dia do seu casamento, você passou horas pensando, e aquela mensagem perturbando, e sabe o que aconteceu com você? Você chegou atrasado no dia do seu casamento. Em vez da noiva se atrasar, você se atrasou. Então aí você chega lá e fala assim: algo muito grande aconteceu comigo, e a festa estava preparada para ser uma grande balada. Aí agora já estou mudando a história de Tiago Taylor, né? Não, mas é a balada daquele tempo. Estavam os músicos preparados, e a festa de casamento deles seria com músicas muito mundanas. Eles iam beber, encher a cara. Bom, ainda bem que não acontece isso nos casamentos de hoje, né, irmãos? Não tem festa de crentes que tem bebida, e os caras ficam bêbados e entram na balada do mundo. Não tem isso aqui, né? Mas aí ele estava tudo preparado para aquilo, e ele estava preparado para que aquela festa fosse isso. Mas com a conversão dele tudo muda. Ele chega para os músicos e fala: agora vocês vão tocar música diferente. Os músicos: opa, peraí. E os violinos que seriam usados para a galera dançar, parou tudo. E a voz do violino do noivo foram usadas para glorificar o mestre. Sua esposa acha aquilo estranho, porque imagine, Beth, a esposa de Tiago, não é crente. Agora, coloque-se no lugar da Beth. Aquilo de repente muda a história, e a Beth está lá, e ela fica pensando: o que aconteceu? E o Tiago está querendo muito contar para ela, mas você sabe, né? Ele chegou atrasado, só foi lá e foi para o casamento. Mas Tiago, assim que termina o casamento, ele conta o que aconteceu. E Beth, em tom de desespero, diz: casei-me então com um desses metodistas. E por causa da mudança da festa do seu casamento, Beth percebe, e todos os dias, apesar de saber em seu coração que Tiago tinha razão, Beth reclamava e reclamava todos os dias. Então, certo dia, imagine, Tiago, fortão, pega Beth em seus braços e a leva para o quarto, onde se ajoelhou ao seu lado, e derramando a sua alma em oração por ela, estava ali. Imagine só, pense na cena, você que já assistiu aqueles filmes da antiguidade. Eu imagino uma cama mais alta, né? Sei lá, um negócio que, né? Cama com aquelas coisas de ferro assim, não sei. Comovida pela profundidade da mágoa e cuidado que Tiago sentia por sua alma, ela começou a sentir também seu pecado. E no dia seguinte, de joelhos, ao lado do marido, Elizabeth Taylor clamou a Deus, renunciando à vaidade do mundo e entregando-se a Cristo. Imagine isso. Você está imaginando? Acho que não, senão você daria um glória a Deus. Gente, a Elizabeth se converteu. Agora já estou sentindo vocês participarem mais. E aí ele renuncia. É assim com os bisavós que começa a verdadeira biografia do herói da fé, Hudson Taylor. Os avós e os pais, na mesma ordem, criaram seus filhos no mesmo temor de Deus. No memorável dia, agora eles estão lá, os dois convertidos, glória a Deus. Antes do nascimento de Hudson, então, ela está grávida, e o pai procurou a sua esposa para conversar sobre uma passagem das Escrituras que o impressionava profundamente. Preste atenção nisso. Na sua Bíblia, veja só, está lá, abrindo a Bíblia, e ele lê uma parte dos capítulos 13 de Êxodo e 3 de Números, e está escrito lá: santifica-me todo o primogênito. Primogênito você sabe, né? O primeiro filho.
todo primogênito meu é, meu serão, apartarás para o Senhor. E ele então vai lá e conversa com a sua esposa e diz assim: veja só, essa palavra está incomodando o meu coração, essa palavra está incomodando o meu coração, e ela está grávida. E o que você acha? Vamos lá, o que você acha que eles vão fazer então? Veja só o que eles fizeram. Tiago Taylor, o pai de Hudson, não somente orava fervorosamente pelos seus 5 filhos, mas ensinou-os a pedirem detalhadamente a Deus todas as coisas. Ajoelhados diariamente ao lado da cama, o pai colocava o braço ao redor de cada um enquanto orava insistentemente por eles. Sabe por que eles faziam isso? Porque de joelhos eles entregaram o primogênito ao Senhor, sacrifício vivo e santo. Papais, nós fazemos isso por nossos filhos? Eu me arrependi muito, porque eu não fiz isso com os meus filhos, apesar de orar com eles, não nessa intensidade. Amados irmãos, a gente está pensando hoje em dar boas escolas para os nossos filhos, a gente trabalha para caramba para fazer isso, para comprar o tênis que ele quer, para ele vestir a roupa, porque senão ele vai ser rejeitado pelos amiguinhos. Mas quanto tempo a gente tem orado por nossos filhos? Quanto tempo a gente tem dito: Senhor, os nossos filhos são teus, não são nossos, leva-os para onde o Senhor quiser. Mas eu quero, irmãos, eu orei, mas quando eu vi isso aqui, eu falei assim: eu não fiz o tanto que eu deveria fazer. E parece que cada vez mais os pais, mesmo da igreja, estão esquecendo. Eu vi como a Vasti ficou triste aqui, quando ela estava no momento do mini, e ela falou assim: quem faz culto no lar? Ninguém levantou a mão. Meu Deus do céu, ninguém levantou a mão. Ninguém. Aquele casal desejava que cada membro da família passasse também ao menos meia hora, todos os dias perante Deus, renovando a alma por meio da oração e estudo das Escrituras. Não é de admirar, portanto, que ao crescer Hudson se consagrasse inteiramente a Deus. O grande segredo do seu incrível êxito é que em tudo que carecia, no sentido espiritual ou material, recorria a Deus e recebia dos tesouros infinitos. Mas Hudson Taylor virou adolescente. Aí vem aquelas questões. E ele não foi isento de grandes lutas, como acontece com muitos, aos 17 anos. Mas aos 17 anos aconteceu algo muito diferente na vida de Hudson Taylor. E ele conta assim: certo dia, imagine, para mim inesquecível, para me divertir, escolhi um tratado na biblioteca de meu pai. Gente, quem é que vai para se divertir para a biblioteca, gente? O Zé Miguel o pastor Zé Miguel ia para a biblioteca se divertir. Mas, gente, um menino de 17 anos vai para uma biblioteca se divertir? Alguém incutiu uma coisa muito séria na cabeça daquele garoto. Para se divertir. Escolhi um tratado da biblioteca de meu pai, pensei em ler o começo da história e não ler a exortação do fim, porque tem hora que a história está impressionante, que você fala, vou ver o fim, né, antes de... Mas ele não. Agora veja que coisa interessante, amados. Eu não sabia o que acontecia ao mesmo tempo no coração da minha querida mãe, que estava a mais de 100 quilômetros de casa. Ela levantara-se da mesa, anelando a salvação de seu filho. Estando longe da família e livre da lida doméstica, entrou no seu quarto, resolvida a não sair antes de receber a resposta às suas orações. Orou hora após hora, até que por fim, só podia louvar a Deus. O Espírito Santo revelou-lhe que o filho por quem orava já se havia convertido. Louvado seja Deus. Quem fez isso primeiro? Quem fez isso primeiro? Quem
Quem se ajoelhou à beira da cama e orou intensamente? Quem? O líder da casa. Maridos, homens, deixe de ser banana. Assuma a sua postura de pastor da sua casa. Você é o líder do seu lar, você é o líder espiritual. O que nós vemos hoje são muitas mulheres: eu estou orando pela conversão do meu marido. Está invertido a coisa. Os homens deveriam liderar espiritualmente suas casas e não suas mulheres. Homens, vocês deviam orar mais do que as suas esposas. Você devia ter uma vida mais dedicada em oração do que ela. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós não estamos pagando esse preço. Isso é sacrifício vivo, santo. Aí, amados irmãos, vejam o que acontece. Ele continua contando: eu, como já mencionei, fui dirigido ao mesmo tempo a ler o tratado. Fui atraído pelas palavras, a obra consumada. Perguntei-me a mim mesmo, por que o escritor não escreveu a obra propiciatória? Qual é a obra consumada? Então vi a propiciação de Cristo, que a propiciação de Cristo era plena e perfeita. Toda a dívida de nossos pecados ficou paga, e não restava coisa alguma que eu fizesse. Então raiou em mim a gloriosa convicção, fui iluminado pelo Espírito Santo, vocês estão comigo? Para reconhecer que eu somente precisava prostrar-me, aceitando o Salvador e a sua salvação, louvá-lo para todo sempre. E ele continua relatando, imagine. Não perca o poder da sua imaginação. Lembro-me da ocasião, quando com gozo no coração derramei a alma perante Deus, repentinamente, confessando-me grato e cheio de amor, porque Ele tinha feito tudo, salvando-me quando eu não tinha mais esperança, nem queria salvação. Supliquei-lhe que me concedesse uma obra para fazer, como expressão do meu amor e gratidão, algo que envolvesse a negação, fosse o que fosse, algo para agradar a quem fizera tanto para mim. Lembro-me de como, sem reserva, consagrei tudo, colocando a minha própria pessoa, a minha vida, os amigos, tudo sobre o altar. Com a certeza de que a oferta for aceita, a presença de Deus se tornou verdadeiramente real e preciosa. Prostrei-me em terra perante Ele, humilhado e cheio de indizível gozo. Para que serviço for aceito, eu não sabia, mas fui possuído de uma certeza tão profunda de não pertencer mais a mim mesmo, que esse entendimento depois dominou toda a minha vida. Meus irmãos, quando a gente fez a conta do tempo e das finanças, amados irmãos, nós somos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Não é o que nós fazemos, por melhor que sejamos, que vai nos levar a Deus, não é isso. Mas se Deus nos salvou e nós nos entregamos a Ele, então isso tem que produzir algo. Nós entregamos a nossa vida para Jesus, e nós só fomos salvos porque nós dissemos que nós não queremos mais fazer a nossa própria vontade, mas fazer a vontade de Deus, seja ela qual for. Você é um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Eu sou um sacrifício vivo e santo que agrada a Deus. Hudson Taylor, depois descobriu que Deus queria levá-lo para a China, e ele foi impactado pelo chamado da China, onde ele naquele tempo dizia: mais de 1/4 da população mundial já está morrendo sem saber da verdadeira palavra, da verdadeira mensagem. Ele foi tão incomodado por aquilo que ele deixou tudo. Ele estava noivo, ele entregou a noiva a Deus, e ele percebeu que aquele noivado não era da vontade de Deus. Ele deixou o noivado para não ferir tanto a sua mãe. Ele disse: mãe, eu acabei de receber, e a mãe dele sabia que estava orando por ele, sabia que algo diferente estava acontecendo. Diz: olha, não quero nem que a senhora vai se despedir de mim, porque eu vou para a China, não sei como vai ser, nem sei se volto, mas eu não quero que seja o nosso último abraço, que eu quero guardar na minha memória
todo o tempo, como se a gente não tivesse despedido, mas a sua mãe foi mesmo, ele não querendo, descobriu qual era o aeroporto que ele ia partir, foi para lá, deu um abraço, e aquele realmente foi o último abraço que ela deu. No seu filho. Imagine você, mãe, dar o último abraço no seu filho, mas você estar feliz, porque o seu filho é um sacrifício santo, vivo para Deus. O teu filho que é teu filho, mas antes de ser teu filho, é filho de Deus. Ele foi. Tem muitas histórias de Hudson Taylor, nas suas viagens, e até voltando para a Inglaterra, depois voltando para a China, mais uma só eu quero contar, para terminar essa parte. Hudson Taylor, quando estava chegando, o mar estava bravio, havia havido tempestades, e quando eles foram atracar, tinha um jovem que ele tinha pregado para ele por nome de Pedro. E o Pedro havia morado na Inglaterra, mas ele não conhecia exatamente as Escrituras. E ele fala, como alguém pode morar na Inglaterra e não conhecer a Deus? E ele começou a pregar insistentemente para Pedro, durante aquele que demorou meses por causa das dificuldades até ele chegar na China. Ele morou no navio durante 6 meses. Quando ele chega, alguém grita, o Pedro caiu na água, o Pedro caiu na água. Agora você imagina o desespero. E ele sai correndo, e ele vê alguns pescadores, e ele diz para os pescadores, ei, o Pedro está na água, o mar está muito bravio. Qualquer um que pulasse lá morreria junto com Pedro, mas ele fala para os pescadores, vocês têm uma rede, arraste a rede, tire o Pedro daí. E eles começaram a dizer, não vamos nos arriscar. E aí Hudson Taylor, no seu desespero, ele disse assim, eu pago vocês, quanto você nos paga? Ele disse $5. Como só $5? É muito para a gente arriscar $5. Aí começou uma discussão sobre o valor da empreitada. E aí ele disse assim, então vai lá, depois de alguma discussão, ele diz, eu dou tudo que eu tenho. E quanto que você tem? $14. Não, a gente pensou em receber $30. Por favor, faça isso, é tudo que eu tenho. Eles resolvem, tá bom, vamos fazer. Já diante de tanta insistência, ele pega a rede de trás e puxa, e vem Pedro na rede. Só que era só o corpo de Pedro. Pedro havia morrido. E quando Hudson Taylor volta para a sua terra, ele conta para um auditório da igreja, e aquelas pessoas ficaram revoltadas. Esse deve ser, se referindo aos chineses, esse deve ser o povo mais frio da terra. Como alguém pode pensar, quando uma pessoa está para morrer, pensar em negociar valores para fazer isso, para salvar uma vida? E eles ficaram indignados com aquela história, mas ficariam mais quando o Taylor continuou. Ele disse, não, eles não são o povo mais frio na terra. O povo mais frio da terra é aquele que conhece a Jesus, e mesmo sabendo que as pessoas estão morrendo e irão para o inferno, eles não anunciam Jesus para essas pessoas. Esse é o povo mais frio da terra. Amados irmãos, quando um homem prega um sermão desse, e ele consegue fazer isso, é porque ele está totalmente entregue nas mãos de Deus. Ele não vive mais para ele é um sacrifício vivo e santo. Qual é a obra para a qual Deus te chamou? Você está vivendo para isso? Mas logo depois que Paulo diz isso, que roga por isso, ele continua e vai dizer agora que nós não devemos tomar a forma do mundo, porque nós já somos sacrifício vivo e santo. Nós já nos entregamos para um Senhor. Nós não podemos adorar a 2 senhores. Nós não podemos ter 2 pessoas que mandam em nós, 2 controles sobre nós. E aí então, nós precisamos fazer a segunda declaração do verdadeiro adorador, daquele que quer prestar um culto que realmente agrada a Deus. Diga comigo, eu não agirei como todo mundo. Amém, irmãos? Maria vai com as outras, é uma ovelhinha, né? Que depois de cansar de fazer tudo que as outras ovelhinhas fazem, e só se dá mal,
ela resolve fazer diferente. Você tem sido uma ovelhinha, Maria vai com as outras? Bom, dependendo de quem você está seguindo, você vai se dar bem. Mas se você tomar a forma do mundo, você vai se dar muito mal. Porque a palavra diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Quantos aqui brincaram de massinha quando eram crianças? Levanta a mão. Vamos ver, levanta a mão. Opa, pensei que eu estou fazendo esse teste, todo mundo ainda brinca de massinha, porque essa brincadeira faz tempo, né? Então tem aquela massinha, e aí você pega uma forma de elefantinho. Aí você pega a massinha, põe lá, sai a forma de jacaré, girafa. Não, sai a forma de quê? Elefantinho. O que Paulo está querendo dizer aqui é que o mundo tem uma forma para nós. E se nós nos deixarmos moldar segundo este mundo, nós vamos tomar a forma do mundo e nós seremos mundanos. Quais são as formas que o mundo tem? Por exemplo, você acha que tem alguma coisa a ver a gente falar sobre visual? Você acha? É uma forma do mundo? Ah, que nada, roupa não tem nada a ver. Então, peraí, deixa eu mostrar uma coisa para você. Olha esse visual aqui. O que lhe vem à mente? Qual é a proposta desta moda? Qual é a proposta? Fala, gente, tá com medo? Fala aí, qual que é a proposta dessa moda? Teve até coro, sensualidade. Bom, eu estava preparando esse sermão algum tempo atrás e eu olhei, estava numa sala de espera, eu olhei uma revista de moda para exemplificar. Olha aqui. Visual. Decotes provocantes, shortinhos diminutos e um mar de listras deixam a moda marinheira sexy e provocante. Qual é o propósito dessa moda? Ser sexy e provocante. Você é um sacrifício vivo e santo? Você é ou não é? Um sacrifício vivo e santo. Agora, eu pergunto para você, os homens são atraídos mais pelos que eles veem, né? Muitas vezes as mulheres são ganhas mais pelo ouvido, por isso que os caras falam assim, ó, né? Vou alugar aquela mina ali, ó. Mulheres, vocês podem fazer o seguinte, cheguem em frente ao espelho e digam assim, espelho, espelho meu, existe alguém mais sexy que eu? Não façam isso. Vocês vão dizer assim, meu Deus, esta roupa que eu estou vestindo agora, glorifica o teu nome e vai abençoar os meus irmãos e minhas irmãs? Sabe por quê? Muitas vezes roupas provocam brigas entre as mulheres, sim ou não? Essa assanhada aí, fica aí, né? Só falta pegar, pôr a mão no olho do marido e falar, vem cá, não olha não. E aí olhar para o outro e falar, assanhadona. Gente, isso é uma forma do mundo. Qual outra forma? Os negócios. Parece que hoje nos negócios, quem mentir mais, ganha mais grana. O cara fala que o produto dele vai fazer mais do que realmente faz. Não, se você usar esse produto aqui, olha, você que tem 70 anos vai ficar com uma cara de 20. Não vai. Olha, se você usar se você pôr esse produto lá na sua casa, né? Olha esse filtro d'água aqui, ele vai fazer, olha, não vai ter nenhuma bactéria, não vai ter nenhum vírus, você nunca mais vai ficar doente, porque esse filtro aqui filtra a sua água, e a sua água é isso, é aquilo. Não, olha, se você usar esse colchão aqui, nunca mais você vai ter lombalgia. E aí você vai ficar, gente, e aí faz, e parece que quem mentir mais, vende mais. É assim que a gente tem que agir nos negócios? Nós temos aquela ação contra nós. Mas se a gente dizer a verdade, nós vamos perder. Então, a gente inventa uma mentira aí. Você não precisa inventar mentiras para se dar bem numa ação judicial. Não. Seja da verdade.
E a verdade vai fazer o papel dela. E se você precisar sofrer porque você está falando a verdade e o outro está mentindo e está prevalecendo na justiça do mundo, quem é injustiça, saiba que no fim o nome de Deus será glorificado, mas você vai manter a integridade da sua santidade, porque vale mais o bom nome do que as riquezas deste mundo. É a verdade. Mas o mundo também tem uma forma para a sexualidade. Uma vez eu estava vindo do seminário, da faculdade teológica, estava animado, era um dia de culto, a gente tinha estudado coisas preciosas, gostava muito da aula do pastor John Clark, e aí eu vim, e vinha filosofando, mas eu estava cansado, já tinha trabalhado o dia inteiro, tinha estudado à noite, aí eu estava aqui, já andado um pouco aqui na praça ali com ele, passa alguém e me oferece uma carona, eu olho, penso que é alguém conhecido, sento no carro, a hora que eu fecho a porta, olho bem para a pessoa e falo assim, não conheço essa pessoa. E eu perguntei, para onde você vai? Aí ele falou assim, para onde você estiver indo. Falei, meu Jesus. Falei, eu não fui sábio, nem fui prudente. Falei, já que eu peguei, estava cheio de coisas na mente, falei, vou pregar o evangelho para ele. E comecei a pregar o evangelho e tudo e tal. Aí quando eu falei bastante de Jesus, ele chegou num ponto que ele falou assim, até aqui tá bom, né? Eu já voltava só umas 3 quadras, né? Aí ele falou assim, olha, vamos dizer a verdade, você sabe o que eu quis com essa carona? Eu falei, pois é, mas eu não faço parte desse conceito de sexualidade. Ele falou, por quê? Você acha errado? Eu falei, é o seguinte, deixa eu te mostrar uma coisa, veio na cabeça aquilo na hora, assim, eu tinha estudado na aula de Velho Testamento. Aí eu falei assim, olha, quando Deus criou o mundo, Ele criou tudo com um propósito. Por exemplo, quando Ele diz que tirou os animais terrestres da terra, Ele mostrou que tinha que haver uma profunda ligação entre a terra e os animais. Isso é o ecossistema. Mesma coisa quando Ele tirou os peixes da água e as aves da água, mostrando assim uma profunda ligação. Quando ele faz o homem do pó da terra, ele diz, se você não cuidar bem da terra, você vai prejudicar a si mesmo. Chama-se ecossistema. Mas seguindo o mesmo raciocínio, quando Deus criou o homem, Ele trouxe a mulher até ele. Ele tirou a mulher do homem e Ele não chegou lá e apresentou um homem para o homem. Ele apresentou uma mulher para o homem. E Ele disse que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E os dois serão uma só carne. Então eu acredito na palavra de Deus e eu creio que a pessoa vai ser saudável, vai se dar bem na sexualidade se ele seguir a palavra de Deus. Ele falou, foi um prazer te conhecer. Falei, igualmente, que Jesus te abençoe. Abri a porta e fui embora. Deus não está dizendo para que sobre sexualidade saudável para cortar o barato de ninguém, não. Deus e nós, igreja, devemos continuar pregando as mesmas coisas. Deus diz isso para que o homem seja feliz, porque Ele fez o homem com um propósito. Sexo fora do casamento é desgraça. E agora eu estou falando aos heterossexuais. Veja só, o sexo foi feito para dentro do casamento. E quando você faz sexo antes de se casar, você está se doando a pessoas e você vai ficar machucado. Você vai se machucar, você vai ficar machucada. É isso que Deus quer evitar. Quando você é casado e você tem relação sexual com uma pessoa que não seja o seu cônjuge, você vai ferir a sua família. Deus não se agrada disso, porque Ele sabe o que vai acontecer com a sua vida. Deus tem para nós uma sexualidade saudável, e por isso que o sexo foi feito para dentro do casamento, amém? Amém? Quantos solteiros tem aqui? Levante a mão, solteiros. Diga assim, eu resolvo esperar, amém? Você já fez essa campanha aí? Da mãozinha mesmo, eu resolvo. Eu escolhi esperar, né? Amém. Quantos casados tem aqui? Amém? Quantos casados estão ao lado da sua esposa? Do seu esposo?
Então agora diga para ela assim, para nós está liberado. A almarada ficou tudo assanhado. Glória a Deus. É isso aí, você tem que ter o seu prazer na mulher da sua juventude. Glória a Deus. Mas a forma do mundo é outra. E para as relações interpessoais? É a mesma coisa. O movimento feminista nasceu contra o machismo. E a história é, que é esse papo velho de ser submissa, de não sei o quê e tal. Olha, isso são valores pervertidos. Toda mulher foi criada para estar sobre a mesma missão que o marido. E todo marido foi criado para amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Quando o marido ama a esposa com essa intensidade, ela tem prazer em ser submissa. Por isso nós devemos voltar aos valores da palavra de Deus. E haver uma relação de respeito dentro de casa, onde o pai e a mãe sejam modelos para os seus filhos que estão crescendo e eles percebam o que é um casamento saudável. Porque as maldições vêm daí, da falta de modelo dentro de casa. Quando você, mulher, desrespeita o seu marido, teu filho está aprendendo. Está aprendendo. Está aprendendo o que você fala. Está aprendendo com o que você faz. Quando você, marido, não ama a sua esposa como deveria amar, você está ensinando o seu filho. Ele não está aprendendo só com o seu blá, 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 blá. Lembre-se da história de Hudson Taylor, pais que oram e que são exemplos. Filhos, a Bíblia diz que vocês devem ser obedientes aos seus pais, porque esse é o primeiro mandamento que vem com promessa, para que você se vá bem todos os dias da sua vida. Mas hoje não. Eu estava aqui, tentativa do Plano Nacional de Educação. Eixo 2. Leia isso aqui. Sabe, junte-se isso à lei da palmada e outras leis que estão surgindo aí. Estão querendo tirar dos pais o direito e o dever de educar os seus filhos. Então, se ele vai para a escola e ouve lá sobre a diversidade sexual, menininho pode beijar menininho. E menininha pode beijar menininho, pode ter interesse de um para o outro sim. Não é só homem com mulher, ou mulher com... Não. Agora mudou. Aí vai a filha lá para o pai. Pai, mãe, minha professora ensinou que menininho beija menininho e menininha beija menininha e que eles podem se casar um dia. Não, meu filho, que é isso aqui na palavra de Deus, está dizendo que macho e fêmea os fez, e que deixará o homem, os seus pais, e unir-se à sua mulher. E quando Deus fez Adão e fez Eva, então nós aqui em casa servimos isso. Criancinha, você está imaginando? Professora, meu pai e minha mãe falaram que você está errada. Por quê? Não, eles disseram que isso não pode. Preconceito. Homofobia. Crime. Pronto. Papai e mamãe agora não podem mais ensinar a palavra. Filhos, sejam obedientes aos seus pais, no temor do Senhor. Pais, eduquem os seus filhos conforme a palavra de Deus. Se precisar ser preso, vá. Porque tem gente que está sendo cristofóbica. Reunião, uma concentração pacífica, Brasília. Falando lá de Jesus e tudo mais. Um grupo de ativistas homossexuais. De ativista. E olha, é uma minoria, que nem essa minoria que sai aí nas marchas aí quebrando tudo. Tem também uma minoria de ativista gay que chegou lá e sabe o que eles estavam gritando? O sangue de Jesus tem AIDS. O sangue de Jesus tem AIDS. Mas, gente, está numa pacificação. Ele sabe que ali tem pastores, homens de Deus, líderes, homens e mulheres que estão ali glorificando a Deus. Para que vai lá para fazer essa provocação? Aí a gente grava e diz assim, então vamos levantar
um movimento também. Então, ó, nós queremos acusar. Quem falar contra a gente é cristofóbico. Nós também queremos processar. Se eles querem direitos iguais, é nosso direito também fazer isso. Se eles nos processam, nós vamos processar eles também. Isso é direitos iguais. Mas é inversão de valores, sabe por quê? O mundo tem uma forma, e nós devemos permanecer seguindo a mesma regra de fé e prática que a nossa convenção batista brasileira professa, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e é a única e pronto, acabou, e nós devemos nos manter nela em nome de Jesus. As leis podem mudar, o país pode mudar, mas nós não vamos mudar, porque em Deus não há sombra de variação, de mudança. O mesmo Deus é ontem, hoje e o será para sempre, em nome de Jesus. E agora eu convido você a ficar em pé. Quantos aqui querem renovar a sua mente agora, em nome de Jesus? Atenda o chamado de Deus. Sabe, amados irmãos, em pé, eu queria que você começasse a pensar em selecionar mais áudio e imagem. O que você vê, o que você ouve, entra na sua cabeça sim. Imagens são poderosas. Conversas corrompem, sim. Cuidado com o que você está vendo e assistindo, selecione. Leia a Bíblia todo dia. Você não vai ter a mente renovada se você não ler Bíblia todo dia, meus irmãos, minhas irmãs. Não nos julguemos já saber de tudo. Não, eu já sei, tá, já sabe na letra, mas e no espírito? Ore todo dia para que a palavra não seja apenas uma letra morta. Ore todo dia, sabe assim? A sua vida vai ser transformada. Seu casamento será transformado, seus filhos serão transformados. Hoje, parece que está escrito assim: pais, obedeçam seus filhos, porque isso é agradável ao Senhor. Crianças já estão dominando pais, pode ver. São dominados pelos pais. E os pais estão dizendo, vai fazer o que, né? Essas crianças de hoje. As crianças são as mesmas. Os pais é que mudaram. Vamos educar os nossos filhos na admoestação do Senhor e levá-los no temor do Senhor. Cuidado, amados irmãos. Quem não exorta e não repreende o seu filho hoje, esses mesmos podem ser repreendidos pela polícia. Nós precisamos andar naquilo que diz o Senhor, mas nós precisamos renovar a nossa mente, escutando coisas diferentes para mudar tudo. Então olha, selecione o áudio, selecione o vídeo, selecione, leia a Bíblia todo dia, ore todo dia, clame ao Senhor, assim você vai ser transformado, sua família, seu casamento, seus filhos, e é assim que a gente muda a nação. A gente não vai mudar a nação no grito. Existe um poder maior do que as multidões nas ruas, que já falam, avisam, mas a nossa nação só será transformada quando o povo que se chama pelo nome de Deus olhar, reconhecer os seus maus caminhos, se arrepender, se converter, deixar os seus maus caminhos e voltar para Deus. E quando esse povo for um sacrifício vivo, santo e agradável, Deus sarará a nossa terra. E nós precisamos disso em nome de Jesus. Pai querido, nós nos entregamos ao Senhor para a glória do Teu nome, para que a Tua vontade seja feita na nossa vida. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, que amou tanto você, que entregou o seu próprio Filho para morrer por você, para lhe dar salvação. A graça salvou você do inferno.
Essa graça é que vai sustentar você nos caminhos do Senhor. Que ela venha sobre você agora, em nome de Jesus. Que ela venha sobre a sua casa. Que a comunhão do Espírito nos faça um. Que nós sejamos vivendo na unidade do Espírito. Que suas consolações venham sobre todos os nossos desconsolos, desilusões. Que nós sejamos consolados e levantados. E que o poder e a unção do Espírito de Deus venha sobre a sua vida e sobre a sua casa, para que você seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que você não tome a forma deste mundo, para que você em todo tempo tenha a sua mente renovada pela palavra e pela oração, para que a sua vida seja um culto que agrade a Deus, em nome de Jesus, amém.